Bom, oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai recapitular um pouquinho da parte de funções de primeiro grau, que foi uma matéria que eu já tinha passado para vocês, na nossa aula zero, na verdade, um pouquinho sobre isso. Então a gente vai recapitular algumas coisas sobre a função de primeiro grau. Então, vamos ver. Então, primeira coisa, né? Bom, agora que vimos um pouquinho sobre as funções e relações, a gente vai falar um pouco sobre a função de primeiro grau ou a função afim. Então, a função de primeiro grau ela é conhecida por esses dois nomes. Então, a função é tipo uma função f de reais para números reais, é uma função afim quando existem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a vezes x mais b, para todo x pertencente aos números reais. Então, tá. Então, todas as funções que a gente tem, as funções de primeiro grau, elas vão acabar estando nessa condição aqui. E aí tem uma atenção para vocês também, é que para função de primeiro grau, o a nunca pode ser igual a zero, porque senão não tem como essa função. Então, para a função de primeiro grau, o a tem que ser diferente de zero, que foi aquilo que eu tinha dito para vocês na nossa aula presencial. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de função de primeiro grau ou função afim. Então, temos aqui o f de x é igual a 3x mais 1, que é um dos exemplos que a gente tem. E aí, como a gente sabe que a função de primeiro grau ela é separada em ax mais b, a gente tem que o a é igual a 3 e o b é igual a 1, que é o modo que a gente tem aqui. Então, vocês podem perceber aqui, né, que a gente vai colocando eles aqui para facilitar e para a gente visualizar já se elas são ou não funções de primeiro grau. Aí aqui eu tenho outro exemplo também para você, que f de x é igual a 6x mais 2. E aqui, nesse caso, o a é igual a 6 e o b é igual a 2. Então, aqui temos este significado aqui, né? E aí, a função de primeiro grau, a gente pode determinar de dois modos diferentes. Então, o primeiro modo da gente fazer uma determinação da função de primeiro grau é por meio de uma função qualquer. Então, o valor de uma função afim qualquer é o valor da função x para um x determinado. Então, por exemplo, se a gente tem aqui f de x é igual a 4x mais 1, determine para f de menos 2. Então, o x, nesse caso, é igual a menos 2, ou f de x, né, com f de menos 3. Então, a função menos 3. E aí, a gente coloca aqui, né, primeiro para menos 2. Então, para resolver essa funçãozinha aqui, o que a gente faz é a substituição. Então, eu vou substituir nos lugares que tem o x pelo número que a gente já tem determinado aqui, que é o menos 2. Então, nesse caso, ficaria f de menos 2 é igual a 4 vezes menos 2
mais 1. Então, tá aqui. E aí, a gente resolvendo isso daqui ficaria 4 vezes menos 2, que é igual a menos 8, mais 1. E aí, vamos ter o resultado igual a menos 7. Então, para esta função aqui, f de menos 2 é igual a menos 7. Agora, vamos para o b, que é o f de 3. Então, temos que f de 3 é igual a 4 vezes 3, né? Porque eu estou trocando x pelo 3, que é o valor determinado, mais 1. Então, aqui fica f de 3 é igual a 12, positivo, mais 1. Então, vai dar f de 3 é igual a 13, nesse caso. Então, esse é um modo de determinar a função afim. Então, é um jeito da gente resolver a questão da função de primeiro grau. A gente tem também outro modo de determinar a função de primeiro grau, que é conhecendo dois pontos da função. E aí aqui eu tenho um exemplo para vocês. Então, aqui tem, determine a função, levando em conta que f de menos 2 é igual a 1 e f de 3 é igual a 3. Então, a gente já sabe que a fórmula, né, o modo da função de primeiro grau é f de x igual a vezes x mais b, e aí a gente faria a mesma coisa para essas duas funções que a gente tem até agora, que aí a gente começa a fica um pouco mais fácil de entender. Então, aqui eu sei que f de menos 2 é igual a 1, então eu posso colocar, trocando f de x, né, aí eu coloco 1, nesse caso da primeira, então f de 2 igual a 1, então eu coloco 1, é igual a vezes o menos 2, que está aqui porque ele está aqui, mais o b, que é aquilo que a gente não sabe. E aí, colocando de forma mais direta, então 1 é igual a menos 2a mais b. E a mesma coisa a gente faz com a função, a determinação aqui desse ponto. Então, f de 3 igual a 3. Então, aí eu coloco 3 é igual a vezes 3 mais b. E isso gera 3 é igual a 3a mais b. E aí, agora, o que a gente faz depois que a gente tem este valor aqui e essa quantificação, né, deste valor? Temos aqui, então, aqui a resolução, né, a pergunta, e aí aqui são os dois valores que a gente tinha chegado anteriormente. Então, 1 é igual a menos 2a mais b, e 3 é igual a 3a mais b. O que a gente precisa fazer para resolver aqui, como vocês percebem, temos um sistema, na verdade, temos um sistema com duas incógnitas, que a gente não sabe o valor de A nem o valor de B. Então, um modo que é mais fácil até para vocês na hora de resolver, quando for um sistema mais curtinho, é resolver por esse método mesmo, fazendo isolando um dos valores para colocar na segunda equação, porque é curtinho, então é fácil, até é mais rápido. E aí, aqui, o método da substituição. Então, a gente pega uma dessas equações, então tanto faz, porque eles vão dar a mesma coisa, e isola uma das incógnitas para colocar na segunda equação. E aí, aqui eu escolhi isolar a primeira, só porque estava aqui, né? Mas vocês poderiam isolar a segunda também, não tem problema. E aí eu isolei o B. Por que o B? Bom, como vocês percebem aqui, o B é o único valor que não tem nenhum elemento do lado dele. Então, é mais fácil na hora de isolar, porque
Aí você pode colocá-lo como uma coisa inteira. Poderia isolar o A também, não tem problema, se vocês quiserem. Só que aí, como o A está multiplicado por alguma coisa, depois teríamos uma divisão. Então, para passar para o outro lado, ficaria um pouco mais difícil de resolver e de tirá-los dali, né? Porque ia ter que fazer várias mudanças. Então, eu recomendo para vocês olharem, analisarem qual é a incógnita que está mais fácil de isolar para depois resolvê-la. Então, eu isolei o B e aí ficou igual a 1 mais 2A, porque este valor aqui é negativo, passou para cá positivo. Então, aqui eu já tenho, né, que o B dessa função aqui, ele é igual a isso. E aí, por que a gente faz isso? Porque como as duas funções, como a nossa função de primeiro grau, ela depende desses dois pontos, então eles necessariamente vão ter que estar conectados. Então, é por isso que a gente faz esses métodos da substituição e outros métodos também para isolar os valores. E aí, aqui, depois que eu tenho o valor de B, eu posso colocá-lo na outra função. Então, como é 3 igual a 3A mais B, e eu tenho que o valor de B eu tirei da primeira função sendo igual a 1 mais 2A, eu posso dizer, né, concluir que a função 3 igual a 3A mais, e aí 1 mais 2A. Vai conseguir fazer com que a gente tenha o resultado das duas incógnitas também. Então, aí aqui, resolvendo esta função, eu levei o número 1 para o outro lado, né? Então, na hora de resolver as equações de primeiro grau e etc., a gente sempre facilita, né? Principalmente na função de primeiro grau, a gente deixar as incógnitas de um lado e os números inteiros do outro lado, para conseguirmos resolver da forma mais fácil possível. Então, como aqui tem o A e aqui tem os números, mas a gente deixa assim mesmo. Então, aí fica 3 menos 1 igual a 3A mais 2A, gerando o nosso A igual a 2, 2 igual a 5A. E aí, como a gente tem a questão, né, se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, o nosso A é igual a 2 quintos. E agora, para resolver a seguinte parte, eu já posso dizer que o B, eu posso voltar o A para a função de B para encontrar o valor de B. Então, o B, nesse caso, é igual a 1 mais 2 vezes 2 quintos. E aí, aqui, na hora de determinação da função, como a gente já tem os valores de A e de B, a gente pode colocá-los assim, né? É lógico que o B eu dei uma arredondada aqui para vocês, algumas opções. Então, B é igual a 1 mais 2 vezes 2 quintos, então aí fica 1 mais 4 quintos. E aí, isso daqui pode ser dito, né, na forma de fração. Então, 1 ele pode ser escrito como 5 quintos, porque aí 5 dividido por 5 vai dar 1, então é o inteiro. Então, por exemplo, se a gente tem uma pizza com 8 pedaços e ninguém comeu nenhum pedaço, 8 de 8 vai dar 1, o inteiro. Então, aí fica 5 quintos mais 4 quintos, que dá 9 quintos. Então, trazendo A e B para a função, ficaria f de x igual a 2 quintos de x mais 9 quintos. Ou, se vocês quiserem colocar de forma decimal, pode ser f de x é igual a 0,4,
que é 2 dividido por 5 dá 0,4x, mais 1,8, que é 9 quintos. Então, aqui a gente já tem a solução do nosso problema, que a função de primeiro grau, conhecendo dois pontos da função, que são f de menos 2 igual a 1 e f de 3 igual a 3, gera esta função aqui. Então, esta função que a gente tem vai satisfazer esses dois valores aqui. E agora eu tenho um exercício para vocês para visualização, né, de como a gente poderia encontrar isso. Então, esse exercício aqui é um exercício do livro do poliedro que eu encontrei, e aí eu achei ele meio que no tema que a gente está vendo, e aí fica mais fácil de entender. Então, como é que isso poderia ser usado na prática. Tem também, mas como esse exercício aqui que eu escolhi para vocês, ele está no livro do poliedro, ele foi tirado dos exercícios da UEL, então isso pode cair também em alguns questionários e tal. Então, se uma função f, primeiro grau, é tal que f de 1 igual a 190 e f de 50 igual a 2052, então f de 20 é igual a, e aí aqui a gente tem as opções, A, 901, B, 909, C, 912, D, 934 e E, 981. Então, a gente, para resolver essa função aqui, a gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar tanto f de 1 quanto f de 50 na forma de f de x é igual a ax mais b, para depois a gente encontrar esses valores. Então, aí depois que a gente encontra a função em si, aí a gente pode trazer para o valor que a gente quer de x. Então, colocando aqui f de 1 igual a 90, aí eu posso dizer que é igual a 190, perdão. 190 igual a vezes 1 mais b, porque 1 aqui, o x acaba virando 1. E aí a mesma coisa para f de 50. Então, eu tenho f de 50 igual a 2052, e aí eu posso dizer que 2052 é igual a A vezes 50 mais B. Então, continuando isso daqui, a gente vai ter aquela substituição que a gente vai ter que fazer das funções. E aqui eu escolhi fazer a substituição de f de 1, também porque eu achei mais prática, um número menor, mas vocês podem se sentir livres para fazer o que vocês acharem mais fácil também. Esse é um dos meios de resolver, mas todos eles têm a mesma lógica. Então, aqui eu tenho 190 igual a A vezes 1 mais B, e aí eu escolhi isolar o B, fazendo com que B fosse igual a 190, e aí aqui seria A mesmo, vai para o outro lado negativo, então fica 190 menos A. Levando os dois para a função aqui, para a equação que eu tenho aqui, eu posso dizer que 152 igual a 50A mais, e aí eu já fiz a substituição, 190 menos A. Então, aqui, uma coisa que vocês também têm que prestar atenção é no caso das substituições e afins, né? Se a gente soubesse alguma coisa sobre símbolos, então a gente tem que sempre prestar atenção, né? Porque às vezes se fosse alguns menos, etc. Então, sempre fazer análise como um todo, porque isso daqui é uma coisa só na hora da gente trocar para as outras funções. Mas aí eu tenho que 252 menos 190 é igual a 50 menos A, que dá 49. A.
E aí eu tenho que 252 menos 190 dá 1.862 igual a 49A. E aí, fazendo a divisão, né? Fazendo 1.862 dividido por 49, temos 38. E aí, a partir desse valor, a gente voltamos para o B e substituímos, né, este valor de A aqui para ter o valor de B. Então, vamos ver. Aqui a gente tem, né, o valor de A, o valor de B. Então, A igual a 38. E aí, substituindo em B, 190 menos 38, porque o A aqui está negativo, é igual a 152. Então, beleza, eu tenho tanto o valor de A quanto o valor de B, eu substituo os dois, né? Eu levo eles para função. Então, fica f de x é igual a ax mais b, e aí eu substituo a e b por esses valores que foram encontrados aqui. Então, fica f de x é igual a 38x mais 152. Isso resolveu a nossa pergunta? Se uma função f de x do primeiro grau é tal que f de 1 é igual a 190 e f de 52 igual a 252, então f de 20 é igual a... Então, não resolveu a nossa pergunta ainda. A gente não quer saber qual é a função f de x. A gente quer saber qual é o resultado de f 20, né? Para 20. Então, o que a gente faz aqui a partir desse momento? A gente faz a substituição, então eu já tenho esse valor e eu tenho o f de x que eu quero, que é o 20. Então, vira f de 20 igual a 38 vezes 20 mais 152. Então, f de 20 é igual a 38 vezes 20 mais 152. E fazendo a resposta de tudo isso, temos o valor de 912. Então, a gente chegou ao fim da questão, né? E aí, fazendo de forma mais devagar aqui, então 32 vezes 20 dá 760, então 32 vezes 20 é 760, mais 152 dá 912. E aí, a gente já tem alguma resposta que bate? 901? Não. 909? Não. 912? Isso. Então, a gente já tem a resposta da nossa equação. Se uma função f do primeiro grau é tal que f de 1 é igual a 190 e f de 50 é igual a 2052, então f de 20 é igual a 912. Então, é assim que a gente pode encontrar as funções de primeiro grau. Vamos falar mais sobre elas, sobre gráficos, mas isso foi mais para vocês darem uma relembrada em algumas coisas que a gente já viu e para a gente começar a ir a partir daí. Então, na próxima aula eu vou continuar falando sobre as funções de primeiro grau, falando de algumas questões gráficas também, nesse sentido. E é isso então, turma. Muito obrigada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem mandar nos comentários ou me mandar também nos grupos que a gente tem, que eu vou responder da melhor forma possível, o mais rápido possível. E é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.